Quem chega para conversar com a gente agora é o presidente da CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa, o deputado distrital Chico Vigilante. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, deputado. Olha, a gente acaba de noticiar o estado de saúde de Anderson Torres, a gente vem acompanhando o esforço que os deputados distritais da comissão estão fazendo para trazê-lo, para tentar de alguma forma colher esse depoimento. A quantas anda essa situação, deputado? Existe a possibilidade mesmo de Torres ser ouvido na nossa CPI aqui da Câmara Legislativa? Ou, a princípio, os senhores estão entendendo que é melhor focar em outros depoimentos? Olha, nós entendemos que o depoimento do Anderson Torres é muito importante. E por isso nós fizemos tudo o que podia ser feito no sentido de trazê-la depois na CPI. Inicialmente, ele até concordou, pediu algumas garantias, como por exemplo, de não ser filmado e as imagens dele não ser divulgadas. Segundo ele não queria expor uma filha que ele tem de 13 anos. Nós concordamos, oferecemos essa oportunidade para ele, dizendo que ele poderia vir à CPI, a gente não ia divulgar imagens dele, nós iríamos divulgar o depoimento, porque o que é importante não é a imagem do Anderson Torres, é o que ele vai falar, ou o que ele falasse efetivamente na CPI. Quando foi dadas as condições, que a nossa equipe de técnicos voltou novamente para convidá-lo, ou seja, para levar a intimação, aí ele já estava com um comportamento completamente diferente do anterior e disse que não tinha mais nenhum interesse em comparecer à CPI. E como não existe mais a figura da condução coercitiva de pessoas que são investigadas, a gente não teve como obrigá-lo a comparecer para depor na CPI. Mas nós tomamos uma decisão que a gente não vai desistir desse depoimento do Anderson Torres pela importância que ele tem. A CPI vai durar 180 dias, nós já estamos aí com cerca de 50, portanto a gente tem mais de 2 meses e mais para frente nós vamos estar convocando ele novamente a depor na CPI que investiga os atos antidemocráticos no Distrito Federal. Deputado, bom dia, obrigado por atender mais uma vez a Nova Brasil FM. A gente tem visto aí nas últimas semanas um esforço grande da defesa do Anderson Torres. Sua equipe de advogados, inclusive, foi trocada recentemente para que ele seja solto, para que ele esteja em liberdade, com tornozeleira eletrônica, com outras medidas, mas que ele seja efetivamente solto. O senhor avalia que um eventual depoimento dele à CPI pudesse favorecer até mesmo essa ação da defesa que tem buscado a soltura, que ele fale então o que tem a dizer e prove a sua inocência, mostre documentos, enfim, traga argumentos que possam inclusive facilitar o trabalho da defesa? Isso faz algum sentido para o senhor, deputado? Faz todo sentido. Eu acho que se ele vindo e falando a verdade, que o que nós precisamos efetivamente é que ele fale a verdade, tem tudo para ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, até porque o ministro Alexandre de Moraes tem uma equipe que está atuando em todos os sentidos, inclusive no acompanhamento à nossa CPI. Portanto, eu acho que a melhor coisa que ele faria era comparecer e falar a verdade, porque só interessa para a gente a verdade absoluta dos fatos. Portanto, não dá para ele continuar se escondendo, muitas vezes na mentira, tentando pousar de inocente, coisa que ele não é. Ele não é inocente. Por isso, a melhor coisa para ele nesse momento era comparecer ali na CPI, sentar naquele banquinho e esclarecer tudo. Ele tem que dizer por que ele foi embora para os Estados Unidos e não passou o cargo de secretário de segurança para o doutor Fernando, que era o secretário executivo. Na verdade, no dia 8, quando aconteceu aqueles fatos gravíssimos, que merecem ser repudiados por todos nós, Brasília estava sem secretário de Segurança Pública, o que é uma coisa muito grave. Agora são 8h21, a gente está conversando ao vivo com o deputado distrital Chico Vigilante, ele que preside a CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa.
Deputado, especialmente por conta aí da divulgação daquelas imagens do Palácio do Planalto, não é? Mais de 160 horas que foram disponibilizadas, que inclusive acabaram culminando aí na primeira troca de ministro do governo Lula. O G. Dias acabou então saindo. Quero saber se essa agitação e essa ideia agora muito mais forte de se começar uma CPMI no Congresso Nacional pode, de alguma forma, atrapalhar os trabalhos da CPI local aqui da Câmara Legislativa, ou se é um trabalho que vai continuar aí em paralelo com essa CPMI que deve ser instaurada. Sabe, quanto mais investigação, melhor. É importante o trabalho que está sendo feito pela Polícia Federal, coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, a investigação que está sendo feita pela Polícia Federal. É muito importante a investigação que está sendo feita pela CPI distrital, né, a qual eu presido, o deputado Hermeto é o relator, e acho que uma CPI nacional também é importante. Tanto é que eu já falei aqui mesmo, na Nova Brasília FM, de que seria importante que o Congresso Nacional instalasse a sua CPI, que a bancada do governo no Congresso Nacional apoiasse essa CPI. Até porque, você analisando as coisas direitinho, qual o interesse que o governo teria naqueles atos antidemocráticos? A quem interessava o golpe? Ao presidente Lula não era, até porque só fazia 8 dias que ele tinha tomado posse, né? Portanto, só um animal irracional pode deduzir de que interessava ao governo do presidente Lula aquela baderna que foi estabelecida no Brasil com aqueles atos terríveis que aconteceram no dia 8 de janeiro. Mas também, não é questão só do dia 8, nós estamos investigando também o dia 12, quando da invasão quase do prédio da Polícia Federal, quando que aconteceu ali a depredação da 5ª DP, enfim, a arruaça que foi feita pelos bandidos que agia efetivamente no sentido de destruir a democracia nesse país. Deputado, até o próprio presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, agora tem defendido essa CPMI. Se ela vingar e se sair, ela não ofuscaria, não, a CPI de Brasília, ou seria um complemento? Queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, deputado. Vocês estão fazendo um excelente trabalho. Talvez até a CPMI, quando instalada lá, perceba que muita coisa já foi feita por aqui, mas do ponto de vista, enfim, de imagem, de comunicação, isso pode acabar ofuscando o trabalho aqui local, não? Não, acho que não, até porque nós vamos propor compartilhamento do trabalho que está sendo feito por nós com a CPI nacional em ela sendo instalada. Eu só espero que essa CPI nacional tenha interesse efetivo em proceder a uma investigação célere, uma investigação séria, uma investigação que busque a verdade e que não se torne palanque dos golpistas. Não é? Seria a pior coisa para o Brasil uma CPI virar palanque dos golpistas. Deputado, já caminhando aqui para o final da nossa entrevista, queria fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, qual que seria, então, para a gente explicar para o ouvinte a diferença? Existe algo que uma eventual CPMI poderia fazer que a nossa CPI daqui local da Câmara Legislativa não pode, por exemplo? E já complemento com a segunda, o que a gente tem programado para esta semana aqui na Câmara Legislativa? Olha, na verdade, uma CPI nacional, ela poderá, inclusive, convocar o governador do Distrito Federal, coisa que nós não podemos fazer. Não é? Ela terá muito mais facilidade em convocar deputados que participaram diretamente do financiamento dessa barbárie que aconteceu aqui no Distrito Federal, coisa que nós também não podemos fazer. E quanto ao que está programado para essa semana, na próxima quinta-feira, nós vamos estar ouvindo aquele cidadão chamado Adalto, que é proprietário de uma rede de supermercados e que a gente tem informação segura que ele foi um dos financiadores daquele acampamento, que para mim aquele acampamento era o laboratório do golpe, ali no QG do Exército Brasileiro. Deputado, para finalizar, voltando aqui ao Anderson Torres, a gente obviamente sabe que prisão não é um lugar agradável, né? Prisão provoca isso mesmo, depressão, angústia, ansiedade, mal-estar, prisão não faz bem a ninguém.
Agora, a CPI vai acompanhar o estado de saúde do ex-secretário Anderson Torres após essas notícias de que ele estaria em uma situação se agravando aí, física e mental, deputado? Olha, o ministro Alexandre de Moraes é um homem muito justo. Ele está acompanhando isso aí para e passo. Entendo. Portanto, pode ser jogada, não sei, não estou afirmando que ele não está doente, até porque quando a nossa equipe esteve lá, disse que ele já não estava numa situação muito boa não, né? Mas prisão é assim mesmo. Eu já fiquei preso 24 horas por causa de greve. Eu vou repetir, fiquei preso por causa de greve. E te digo, a pessoa que tiver o mínimo de juízo, a pessoa que tiver o mínimo de senso de ser humano, ficar numa prisão realmente vai ficar deprimido, ficar numa prisão realmente vai ficar doente. Portanto, eu lamento que o ex-ministro Anderson Torres tenha cometido atos que o levaram à prisão para que ele esteja na situação que está hoje, né? Eu não desejo isso para ninguém, eu não desejo isso para nenhum ser humano, né? Mas o Alexandre de Moraes é muito justo, muito humano e muito correto. O senhor vê alguma possibilidade de delação? Eu acredito que sim, até porque, como ele sabe muito, e certamente se ele falar, muita coisa vai aparecer, espero que ele tenha pelo menos a coragem de fazer uma delação premiada. Deputado Chico Vigilante, do PT, presidente da CPI dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa, muito obrigado pela sua participação, uma excelente semana. Muito obrigado a você, um abraço, muito obrigado aí pelo convite, estou à disposição de vocês, qualquer hora que vocês me convidarem. Obrigado, deputado. Lembrando que o Anderson Torres, ele é casado e tem 3 filhas menores. Inclusive, uma delas, a mais velha, esteve na prisão recentemente visitando o pai e as outras 2 estão sendo preservadas aí dessa situação. A defesa de Anderson Torres diz, inclusive, que as meninas têm sofrido bullying no ambiente escolar. Anderson Torres, que está detido em um batalhão especial da Polícia Militar que fica na região do Guará.